Fala galera, Laerte Viana na área. Aqui do meu lado já estão vendo mais uma entrevista internacional aqui no canal. O peso leve Benoit Saint-Denis, que vem se destacando, pedindo passagem no UFC, nocauteou o brasileiro Thiago Moisés no último sábado. E hoje eu estou batendo um papo com ele para apresentar um pouco para a galera, para entender de onde vem esse talento francês que vem chamando tanta atenção no UFC. Então, Benoit, seja muito bem-vindo, parabéns pela trajetória, é uma honra falar contigo. E eu queria começar já pedindo para você se apresentar aqui para a galera. Onde é que você treina? Com quem você treina? Onde você mora? Seja bem-vindo. Moi, c'est Benoît Saint-Denis, j'ai 27 ans. J'ai commencé le MMA en 2019 avec Daniel Warin. Et j'ai commencé le Jiu-Jitsu brésilien en 2017 avec Christophe Savoca, qui sont mes deux coachs principaux, qui m'ont formé en MMA et en sol. Et donc avec une forte influence brésilienne, parce que tous les deux, ils ont fait leurs armes au Brésil. Exatamente essa questão da ligação com o Brasil que eu quero falar. Só lembrando antes para a galera se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sino. E é difícil conseguir um papo exclusivo internacional, então vocês vão dar aquela moral legal aqui pro amigo. Essa relação que você citou com o Brasil, você tem chamado a atenção no UFC como um todo, mas aqui no Brasil um pouco mais específico, porque das 5 vitórias das 5 lutas que você fez na organização, 4 foram contra brasileiros, venceu as últimas 3. Muito bem citado a parceria que você tem com o treinador, com o mestre Daniel também, que é brasileiro. Você acompanha a nossa cultura? Algo te chama a atenção ou você conhece aqui do Brasil? Qual que é a sua ligação com o país? En fait, le Brésil, c'est un peu le début du MMA. Et ça représente encore aujourd'hui plus de 30% des combattants à l'UFC. Donc, et en plus, c'est des profils vachement guerriers, des profils où les mecs ils vont essayer de chercher la victoire en avançant souvent. Et du coup, ça garantit des combats spectaculaires. Et moi, si je pouvais devenir champion en passant, je souhaite à Charles de devenir champion en battant Islam. Et je peux devenir champion en battant que des Brésiliens dans la catégorie, parce que c'est vraiment le pays du MMA, le Brésil. Legal demais essa ligação com o Brasil como um todo, né? Para a gente ver como é bacana, né? Graças, muita influência ao mestre Daniel também. Sobre a sua carreira, Benoit, muitos não sabem, mas você serviu as Forças Armadas na França durante um tempo e só depois resolveu migrar para o MMA em definitivo e há pouco tempo, como você citou no início, né? A estreia foi apenas em 2019 no esporte. O que te motivou a ser lutador? O que te levou para essa nova carreira? Vraiment l'aventure, l'autonomie de l'aventure. C'est-à-dire que tu es plus dépendant de l'armée, mais tu es un peu autonome avec un tout petit staff très qualitatif. Et c'est un travail d'équipe, mais dans la cage, tu es en 1 contre 1. Et c'est un peu un côté chevalier que j'adore, parce que c'est vraiment le meilleur des 2 combattants qui sort vainqueur. Et puis c'est à armes égales. Donc c'est vraiment un truc, vraiment l'engagement du MMA, c'est ça qui me pousse a faire ce sport. E o fato de você ter servido as Forças Armadas te ajuda de alguma maneira na carreira como lutador? Tem algo que você conseguiu aproveitar da carreira anterior que você coloca em prática hoje, por exemplo, que te dá alguma ajuda? Ça m'a aidé à être discipliné et à être régulier dans les entraînements quand je suis arrivé. Et surtout, quand tu as un objectif comme une mission, comme quand j'étais dans les forces spéciales, réaliser la mission, ça veut dire tout mettre en place pour pouvoir avoir la victoire. Et ça, c'est vraiment... et la gestion du stress, bien sûr. Être capable de gérer le stress, parce que quand tu te bats dans le désert avec des armes à feu, après, dans la cage, c'est un peu plus simple. Legal demais ver a história, né, para a galera conhecer um pouco mais do que é forjado o atleta também, não só na parte de treinamento, isso é muito bacana. Teve algum nome que te inspirou nessa carreira no MMA, Benoit? Algum cara que de repente você seja seu ídolo, ou até que você se inspira na atualidade, que você olha lutando em alto nível e você fala, quero chegar nesse mais alto padrão? Moi, j'aimais beaucoup le style de BJ Penn, Georges Saint-Pierre et Demian Maia aussi. Et bien sûr, Rafael Dos Anjos aussi, que je trouvais très complet et qui fait toujours des belles guerres. E a ascensão, Benoit, na carreira tem sido meteórica, né? Você estreou em 2019, 2 anos depois, em 2021, você já estava lutando no UFC e agora, pouco tempo depois, já está pedindo passagem no ranking do peso leve. Tudo isso com apenas 27 anos, jovem. E se a gente olha seu cartel, é de impressionar. As 2 vitórias, todas foram pela via rápida, né? 9 finalizações, 3 nocautes.
Que tipo de mensagem você está passando para os fãs com essa evolução tão rápida? Já dá para dizer que você está pronto para se juntar ali à elite do UFC no peso leve? Bah, en fait, on travaille dur, mais intelligemment. Et nous, l'objectif, c'est d'aller prendre la ceinture en 70 et de devenir un des meilleurs combattants au monde pound for pound. Por falar nisso de se juntar à elite, olhando para frente no próximo passo, tem algum nome que te interessa que você gostaria de enfrentar ali do top 15? Como é que você faz a análise atual da categoria, do ranking? Bah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans le top 10, quelqu'un entre Dan Hooker et Islam Makhachev. Donc, il ne faut pas rêver. Normalement, je vais faire mon entrée dans le top 15. Donc, déjà, si je vais arriver à avoir quelqu'un comme Gamrot, Dan Hooker ou Sarukian, ça serait exceptionnel. Et bien sûr, derrière, pouvoir affronter des noms encore plus importants. Et Charles d'Oliveira, c'est vraiment un combat excitant, hein. C'est un combat que j'aimerais faire dans ma carrière, ouais. Falando nisso, você citou o Charles, né? Ele vai disputar a revanche pelo cinturão agora, 21 de outubro. Qual que é a sua opinião sobre esse segundo encontro com o Makhachev? Qual que é a análise que você faz dessa luta? Quem que você acha favorito? Alors moi, le dernier combat à Abu Dhabi, je ne sais pas s'il y avait eu quelque chose avec la santé de Charles, mais je ne l'avais pas trouvé lui-même. Je ne sais pas si c'était les enjeux, la nourriture ou un problème de santé, mais je pense qu'il peut faire un combat beaucoup plus intéressant que le premier et que Charles, c'est quelqu'un qui peut poser des problèmes à n'importe qui de chez les 70 kilos. Eu achei legal, Benoit, que você falou duas vezes a respeito do Charles aqui, o que mostra que você tem um respeito, uma admiração muito legal. O que mais te chama a atenção em relação ao Charles? Por que você tem essa vontade? Hoje ele não é o campeão, né? Pode reconquistar o cinturão, mas por que essa vontade de enfrentar o Charles assim? Achei legal essa relação que você tem. Je pense qu'il faut être très humble. On va combattre et essayer de se frayer un chemin jusqu'à Charles étape par étape. Mais ce que j'aime chez Charles, c'est que c'est un finisher. Il a fini tous ses derniers combats avant la limite. Et moi aussi. Et donc, je pense que ça serait un combat explosif et que il essaierait vraiment de me finir et moi aussi. Et donc, on irait vraiment tous les deux au bout de nous-mêmes. Para a gente terminar aqui, Benoit, sabemos que o UFC foi proibido na França durante muitos anos, mas agora está liberado. Finalmente podemos ver mais talentos franceses ganhando destaque. Já é o segundo evento, segundo ano consecutivo que o UFC realiza um evento por lá. O esporte está evoluindo muito, né? Tem você, tem a Fiorot, tem o Cyril Gane. Qual que é a sua avaliação que você faz dessa nova safra de lutadores franceses? O que podemos esperar? Bah, je pense que le MMA français attend son premier champion et peut-être que ce sera Manon, peut-être que ce sera une fille qui sera la première championne de l'UFC en France. Et moi, je vais tout faire pour essayer de la suivre derrière, mais effectivement, il y a un engouement énorme autour de ce sport maintenant en France et il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent le MMA et c'est devenu un sport dans le paysage sportif français. E como é que você, Benoit, se vê nessa posição de, a gente pode dizer, representante dessa nova safra dos lutadores franceses que estão chegando? É um forte candidato a chegar na elite do peso leve em breve. Como é que você se sente nessa responsabilidade boa de poder ser, por que não, um futuro candidato a campeão do UFC também? Bah, moi, je veux continuer mon chemin et continuer à prouver en gagnant chaque combat. Je veux refuser personne et je veux qu'on s'entraîne dur et dans notre coin, avec sérieux, et gagner chaque combat pour aller le plus loin possible. Et on sait où on veut aller et on a une équipe qui est forte, qui est solidaire, donc on est prêt à ça. Show de bola, Benoit. Queria agradecer o tempo disponível aqui. Obrigado pelo tempo, parabéns pela trajetória. Realmente vem impressionando bastante. A galera é bom ficar de olho, tá pedindo passagem no peso leve. Só queria que você deixasse, lembrando para a galera se inscrever aqui, ativar o sino e deixar o like. Só queria que você deixasse, Benoit, um recado, né, para os fãs brasileiros, para a galera que vai passar a te acompanhar mais de perto. O que podemos esperar da sua trajetória daqui para frente no UFC? Obrigadão pelo tempo. Obrigado. Eh ben, merci beaucoup d'avoir fait découvrir au monde via le Vale Tudo ce sport qu'est le MMA, de l'avoir développé. Et c'est toujours une grande fierté d'affronter un Brésilien. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à avoir des combats comme ça, engagés. Et c'est pour ces combats-là que je m'entraîne dur et que je fais ce métier. Obrigado.